Imagine uma criança real, de linhagem nobre, crescendo com a promessa de um futuro glorioso, filho de um herói nacional, neto de um rei. Mas, num único dia trágico, tudo muda. Em questão de minutos, ele perde o pai, o avô, sua casa e até a capacidade de andar. Isolado, esquecido e humilhado, essa criança cresce longe dos palácios, carregando não apenas uma deficiência física, mas também o peso do passado de sua família. Essa é a história de Mefibosete. Poucos personagens bíblicos são tão cercados de dor, silêncio e redenção quanto ele. Seu nome quase desaparece das páginas sagradas, mencionado aqui e ali como uma sombra do que poderia ter sido. Mas quando finalmente reaparece, é numa cena que mistura misericórdia, graça e uma surpreendente reviravolta. Quem foi Mefibosete? Por que sua história foi quase esquecida? E o que aconteceu quando ele foi chamado de volta à presença do rei? Prepare-se para conhecer a incrível trajetória de um homem marcado pela tragédia, mas alcançado pela graça. Esta é a história oculta de Mefibosete, um capítulo emocionante da Bíblia que você precisa conhecer até o fim. A nobre linhagem, neto de um rei, filho de um herói. Para compreender quem foi Mefibosete, é preciso voltar no tempo e olhar para sua família. Ele nasceu em meio a uma das famílias mais poderosas de Israel. Era neto do rei Saul, o primeiro monarca ungido por Deus para governar o povo. Seu pai era Jonatas, o príncipe herdeiro, conhecido por sua coragem, fé e principalmente pela amizade leal com Davi. Jonatas não era apenas o filho do rei. Ele era um verdadeiro guerreiro, alguém que colocava sua vida em risco em nome de sua fé e de seu povo. Sua amizade com Davi, mesmo sendo este um potencial rival ao trono, foi uma das alianças mais puras e marcantes da Bíblia. E é justamente nesse contexto de honra e heroísmo que nasce Mefibosete. Seu nome original era Merib-Baal, como aparece em 1 Crônicas 8:34. E mais tarde passou a ser chamado de Mefibosete, provavelmente para evitar menções ao nome do deus pagão Baal. O nome Mefibosete significa algo como quem espalha vergonha, um nome carregado de peso e, ironicamente, profético em relação ao seu futuro. Ele era apenas uma criança quando a tragédia atingiu sua casa. O rei Saul, seu avô, e Jonatas, seu pai, morreram no mesmo dia em uma batalha sangrenta contra os filisteus no Monte Gilboa. A derrota foi total. Israel entrou em luto. A monarquia de Saul caiu e a dinastia que parecia consolidada desapareceu em questão de horas. Mas, para Mefibosete, o desastre não terminou aí. Segundo 2 Samuel 4:4, quando a notícia da morte de Saul e Jonatas chegou à casa do menino, sua babá o pegou no colo e fugiu com pressa, temendo pela vida da criança. Na correria e no desespero, ela tropeçou e Mefibosete caiu violentamente. A queda foi tão grave que ele ficou aleijado dos 2 pés, uma deficiência que o marcaria para o resto da vida. Ele tinha apenas 5 anos de idade. Na cultura da época, uma deficiência física era vista como uma grande limitação, especialmente para alguém da realeza incapaz de lutar, governar ou liderar tropas. Mefibosete passaria de príncipe a pária da noite para o dia. Ele, que deveria ser herdeiro do trono, tornou-se um exilado em seu próprio país. Com a derrota de Saul, a ascensão de Davi ao trono se tornava inevitável. E como era costume nas dinastias antigas, qualquer descendente do antigo rei era visto como ameaça. Muitos reis, ao assumirem o poder, exterminavam toda a linhagem anterior. Esse era o temor que rondava a vida de Mefibosete. Por isso ele foi escondido, levado para longe da capital e passou a viver em obscuridade, longe dos holofotes, longe das batalhas, longe do palácio. Aquele que tinha nascido para a realeza, agora era um fugitivo aleijado, esquecido no anonimato.
Mas a história de Mefibosete estava longe de terminar. A vida em Lodebar, esquecido pela história. Após a tragédia que assolou sua família, Mefibosete foi levado para um lugar chamado Lodebar. E o nome desse lugar já diz muito sobre sua nova realidade. Em hebraico, Lodebar significa sem pasto, sem palavra, ou até mesmo sem comunicação. Era uma cidade afastada, esquecida, sem destaque político ou espiritual. Um local árido, de esquecimento e silêncio, o oposto da glória e da atividade intensa da corte. Foi lá, em Lodebar, que Mefibosete passou a viver sob os cuidados de um homem chamado Maquir, filho de Amiel. Esse detalhe está registrado em 2 Samuel 9:4. Maquir era um homem influente e generoso, provavelmente alguém que ainda guardava respeito e fidelidade pela antiga casa de Saul. Ele acolheu Mefibosete não como um inimigo, mas como um órfão real necessitado de proteção. Imagine como foram os dias de Mefibosete naquele lugar. Ele era um príncipe sem trono, um herdeiro sem herança, um homem marcado por sua deficiência em uma sociedade que valorizava a força, a beleza e a capacidade de guerrear. Seu corpo carregava as cicatrizes da queda, mas sua alma também trazia os traumas do abandono e da perda. Enquanto Davi consolidava seu reinado em Jerusalém, conquistava vitórias, unia as tribos de Israel e estabelecia a Arca da Aliança em sua nova capital, Mefibosete estava em silêncio, esquecido, escondido. Seu nome sequer era mencionado nos registros do reino. Sua história parecia ter terminado ali, sem glória, sem redenção, sem futuro. Mas algo fundamental acontecia nos bastidores. Mefibosete não tinha como saber, mas uma aliança antiga, firmada entre seu pai Jonatas e Davi, continuava viva. Uma promessa de fidelidade mútua, feita muitos anos antes, quando Jonatas reconheceu que Deus havia escolhido Davi para ser rei. Naquele momento, Jonatas pediu que Davi não eliminasse sua descendência, mesmo que o trono passasse para outra casa. Esse pacto está registrado em 1 Samuel 20, 14 e 17, quando Jonatas disse a Davi: "E não somente usarás comigo da benevolência do Senhor enquanto eu viver, para que eu não morra, como também nunca apartarás da minha casa a tua benevolência para sempre." Davi jurou. E Deus ouviu. Mesmo em Lodebar, mesmo em silêncio, mesmo esquecido, Mefibosete era lembrado por Deus. E quando o tempo certo chegou, aquele que parecia não ter mais esperança foi chamado de volta à presença do rei. A história daria uma guinada extraordinária. Um chamado inesperado. O rei se lembra do filho esquecido. Os anos se passaram. O reinado de Davi se estabeleceu com firmeza. Ele derrotou seus inimigos, consolidou Jerusalém como capital, trouxe a Arca da Aliança e começou a organizar a vida espiritual e política do povo de Israel. Foi num desses momentos de paz e estabilidade que algo extraordinário aconteceu. No silêncio do palácio, Davi se lembrou de uma promessa feita anos antes, ainda no tempo das cavernas e das perseguições, quando sua amizade com Jonatas floresceu em meio à tensão com o rei Saul. Foi nesse contexto que ele disse a si mesmo: "Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas." 2 Samuel 9:1. Note que Davi não busca beneficiar alguém da casa de Saul por conveniência política, nem por arrependimento. Ele o faz por amor de Jonatas, por lealdade à aliança firmada no passado. É então que um servo da casa de Saul é chamado ao palácio, Ziba. Davi lhe pergunta: "Não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use da bondade de Deus para com ele?" 2 Samuel 9:3. Ziba responde que existe sim alguém, um filho de Jonatas aleijado dos pés, escondido em Lodebar.
Mefibosete. O nome que ninguém mais pronunciava há anos, finalmente é lembrado. E nesse momento, o rei Davi envia mensageiros para trazê-lo até Jerusalém. Não era uma simples convocação, era um chamado real, carregado de propósito, misericórdia e honra. Agora, imagine a reação de Mefibosete ao receber essa notícia. Durante toda a sua vida, ele provavelmente acreditava que, se algum dia o rei Davi descobrisse que ele ainda estava vivo, isso significaria sua sentença de morte. Era comum que reis eliminassem os descendentes da antiga casa real para evitar rebeliões e ameaças ao trono. Mefibosete sabia disso. Quando os homens de Davi chegaram em Lodebar, anunciando que o rei o estava chamando, o coração do neto de Saul deve ter se enchido de medo. Afinal, por que outro motivo o rei o chamaria? Mas mesmo com medo, ele foi. O encontro com o rei, da vergonha à honra, o dia chegou. Mefibosete é levado de Lodebar até Jerusalém, da terra do esquecimento para a capital do reino. Imagine o contraste. Ele sai de uma terra sem pasto, um lugar de miséria, para entrar no esplendor do palácio real. Mas seu coração não está em paz. Ele está assustado, inseguro, talvez até se sentindo um impostor naquele cenário. Quando entra na presença do rei Davi, a atitude de Mefibosete revela toda a sua humildade e medo. E chegando Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto em terra e se inclinou. 2 Samuel 9:6. Davi, no entanto, o surpreende. Mefibosete, disse o rei com um tom de ternura. E ele respondeu, eis aqui teu servo. Mas então, o que Davi diz em seguida muda tudo. Não temas, porque de certo usarei contigo de bondade por amor de Jonatas, teu pai, e restituir-te-ei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. 2 Samuel 9:7. Essas palavras derrubam os muros do medo. Em vez de rejeição, Mefibosete recebe restauração. Em vez de condenação, misericórdia. Em vez de morte, vida e dignidade. Davi faz algo impensável. Ele não apenas o perdoa, mas o restaura à honra. Ele devolve as terras que pertenciam a Saul, seu avô, e mais do que isso, oferece um lugar permanente à mesa do rei. Para um judeu da época, comer à mesa do rei era símbolo de comunhão, intimidade e aceitação plena. Era como ser adotado como parte da própria família real. E a resposta de Mefibosete mostra o quanto ele se sentia indigno. Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? 2 Samuel 9:8. Essas palavras são dolorosas e profundas. Revelam o quanto a dor, o abandono e a deficiência física haviam moldado sua identidade. Ele se via como um cão morto, sem valor, sem esperança, esquecido. Mas o rei não o via assim. O rei via o filho de Jonatas, o herdeiro de uma promessa, um homem digno de graça e honra. E naquele dia, tudo mudou. Um lugar na mesa, a nova vida de Mefibosete. A partir daquele momento, a vida de Mefibosete mudou radicalmente. Ele, que antes vivia escondido em Lodebar, agora tinha um lugar permanente à mesa do rei. Essa expressão não é apenas simbólica. Ela representa uma transformação total, emocional, espiritual, social e física. A Bíblia diz: Mefibosete, pois, morava em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei e era coxo de ambos os pés. 2 Samuel 9:13. Veja que interessante. A narrativa faz questão de repetir que ele era coxo. A deficiência não desapareceu. O problema físico ainda existia, mas agora ele não o definia mais. Mefibosete não era mais lembrado como o aleijado de Lodebar, mas como aquele que comia todos os dias à mesa do rei. Isso é poderoso. Davi também designou Ziba, o antigo servo de Saul, para administrar as terras de Mefibosete.
Ziba e seus 15 filhos e 20 servos passaram a trabalhar para ele, cultivando as terras e provendo sustento para sua casa. Mas Mefibosete não precisava trabalhar por aquilo. Ele recebia como graça, não por mérito próprio, mas por causa da aliança entre Davi e Jonatas. Aliás, essa é uma das maiores lições dessa história. O que Mefibosete recebeu não foi porque ele merecia, mas porque o rei decidiu honrar uma promessa feita ao pai dele. A graça foi concedida por fidelidade à aliança. E assim, mesmo com seus pés aleijados, mesmo com o peso de sua história, Mefibosete passou a viver com dignidade, honra e provisão. Ele tinha um lar, um nome restaurado e um lugar garantido na mesa do rei. A sua vida, que começou com tragédia, abandono e dor, foi redirecionada por um ato de misericórdia real. Mas a história de Mefibosete ainda não terminou. Aprovação, lealdade em meio à calúnia. A vida de Mefibosete, que antes estava marcada por desgraça, passou a ser símbolo de honra. No entanto, nem tudo seriam flores. A história dele passou por mais uma curva dramática. Durante o reinado de Davi, aconteceu uma revolta liderada por Absalão, seu próprio filho. O rei foi obrigado a fugir de Jerusalém, e com ele, sua comitiva. Neste momento de crise nacional, Mefibosete não aparece ao lado do rei. Isso, à primeira vista, poderia parecer uma traição. E foi exatamente essa a impressão que Ziba, o antigo servo de Saul, tentou causar. Quando Davi estava fugindo, Ziba apareceu sozinho, levando suprimentos e montarias. O rei imediatamente perguntou: "Onde está o filho de teu senhor?" 2 Samuel 16:3. E Ziba respondeu com uma mentira: "Ficou em Jerusalém, pois pensa que a casa de Israel lhe restituirá o reino de seu pai." Ou seja, Ziba acusou Mefibosete de traição, dizendo que ele se aproveitaria da situação para recuperar o trono de Saul. Davi, em meio à angústia e desordem, acreditou em Ziba e transferiu para ele todas as posses de Mefibosete. Foi uma reviravolta inesperada. Aquele que havia sido resgatado por misericórdia e vivia à mesa do rei, agora era acusado de deslealdade e sem sequer poder se defender por causa da limitação física. Essa parte da história é particularmente dura. Mefibosete, apesar de sua deficiência, permaneceu fiel ao rei, mas foi injustamente caluniado por alguém em quem o rei confiava. Por algum tempo, Mefibosete perdeu tudo novamente: sua honra, suas terras, sua posição, mas a verdade, como sempre, viria à tona. A verdade revelada, o coração de um servo fiel. Após o fim da revolta de Absalão, o rei Davi retornou triunfante a Jerusalém. E foi nesse momento que Mefibosete finalmente teve a oportunidade de se apresentar diante do rei e dar sua versão dos fatos. A cena descrita em 2 Samuel 19, 24, 30 é emocionante e profundamente reveladora do caráter de Mefibosete. O texto nos diz: Mefibosete, neto de Saul, também desceu para encontrar-se com o rei. Ele não tinha cuidado dos seus pés, nem aparado o bigode, nem lavado as roupas desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. Esse detalhe é extremamente simbólico. Mefibosete lamentou sinceramente a ausência do rei, não vivendo como alguém que esperava tomar o trono, mas sim como um súdito que sofria com a ausência de seu senhor. Quando o rei o questionou sobre sua ausência, Mefibosete contou a verdade. Ele havia pedido que Ziba preparasse um jumento para que ele também pudesse ir com Davi, mas Ziba o enganou e partiu sozinho, levando seus bens e mentindo a respeito de sua lealdade. E então, Mefibosete não exigiu justiça nem bens de volta. Suas palavras foram: "Que fale ele tudo contra o teu servo ao senhor rei, porque tu és como um anjo de Deus."
Fazes, pois, o que achares melhor. 2 Samuel 19, 27, 28. Essa resposta mostrou o coração humilde e sincero de Mefibosete. Ele não queria riqueza nem vingança, apenas desejava estar perto de Davi novamente. O rei ficou tocado por suas palavras e, mesmo sem reverter completamente a decisão anterior, ofereceu uma reconciliação parcial. As terras seriam divididas entre ele e Ziba, mas a reação de Mefibosete revelou ainda mais seu caráter. Fique ele com tudo, já que o rei, meu senhor, voltou em paz ao seu palácio. 2 Samuel 19:30. Mefibosete mostrou que a presença do rei era mais valiosa do que qualquer posse material. Esse momento é um dos mais nobres da história bíblica. Um homem marcado pela tragédia, caluniado injustamente, traído por quem deveria protegê-lo, mas que ainda assim permaneceu fiel e grato ao seu rei. A história de Mefibosete não é apenas uma narrativa sobre tragédia e redenção, é uma poderosa metáfora da graça divina. Mefibosete começou sua vida como herdeiro de um trono, neto do rei Saul. Mas aos 5 anos, viu tudo se desmoronar. Seu pai e avô morreram na guerra. Ele sofreu um acidente que o deixou aleijado e foi levado às pressas para viver escondido em Lodebar, um lugar deserto, esquecido, de onde ninguém esperava nada. No entanto, mesmo nesse esconderijo, ele não foi esquecido por Deus. Davi, movido por sua aliança com Jonatas, o buscou e o restaurou. Não porque Mefibosete tivesse algo a oferecer, mas por causa da fidelidade à promessa. Ele foi tirado da terra do esquecimento e colocado à mesa do rei, tratado como um dos filhos. Essa imagem se assemelha profundamente com o que o próprio Deus faz por nós. Estávamos afastados, quebrados, espiritualmente aleijados, sem herança, e ainda assim, por meio de sua graça e fidelidade, fomos convidados a sentar à sua mesa. Não por mérito, mas por amor e promessa. A resposta de Mefibosete também nos ensina muito. Mesmo injustiçado, ele escolheu permanecer fiel. Não exigiu seus direitos, não alimentou ódio, nem buscou vingança. O que ele mais valorizava era a presença do rei. E essa é uma das lições mais lindas da história bíblica. Mais importante do que o que possuímos é com quem caminhamos. Mais precioso do que terras e riquezas é estar em paz diante do rei. Mefibosete desaparece das páginas da Bíblia após sua última aparição com Davi. Não sabemos como morreu, nem como terminou seus dias, mas sabemos que ele viveu cercado de graça, fidelidade e honra, mesmo carregando as marcas de um passado trágico. E hoje, milhares de anos depois, o seu nome ainda é lembrado como símbolo da graça que alcança os esquecidos, da misericórdia que transforma histórias quebradas em testemunhos poderosos. Se essa história falou com você, compartilhe este vídeo. Comente abaixo o que mais te tocou na jornada de Mefibosete. E se você já se sentiu esquecido, desvalorizado ou quebrado, lembre-se, há um rei que te chama pelo nome e quer te colocar à sua mesa. Inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos e até a próxima história bíblica que vai tocar seu coração.